Deus é o Senhor da história e elege pessoas e comunidades para realizar a sua presença na história. Elege de maneira gratuita e elege para guiar a história humana à salvação. Um exemplo desta eleição de Deus é Ciro, o rei persa de que nos fala a primeira leitura. Quando a crise da fé do povo de Israel é tão profunda que se questiona se Javé é realmente verdadeiro Deus, o profeta Isaías anuncia a libertação aos desterrados para iluminar e fortalecer a fé no único Deus e Senhor da história. Deus tomou pela mão a Ciro, que não conhecia a Javé. É um rei persa, pagão, que estabelece uma nova organização política do mundo. Como não pode tê-los a todos como escravos, faz com que cada povo se organize como quer, com tal que a ele lhe paguem os impostos. O povo judeu, já em liberdade, vendo estes acontecimentos com olhos de fé, descobre que é Deus o que no fundo dirige a história, contando com a liberdade dos homens. A fé de Israel está baseada na experiência do agir concreto de Deus na sua história. A primeira leitura mostra-nos exatamente o Rei Salvador. Os judeus sofrem o desterro da Babilónia, suspirando pelo libertador que lhes devolva a Jerusalém. Ciro, o citado rei da Pérsia, conquista a Babilónia e permite aos judeus o regresso. A literatura profética vê em Ciro um ungido do Senhor para salvar o seu povo. Uma vez mais, Deus se apresenta como Senhor da história e como o libertador do seu povo, da mesma maneira que o fez na libertação da escravidão do Egito. Esta fé em Deus libertador do povo tem sem dúvida que amadurecer e espiritualizar-se. Os judeus do tempo de Jesus ainda pensam no Messias libertador político. A esta mentalidade acompanha uma noção do povo eleito como nação, como Estado, uma presença de Deus no templo que é garantia de segurança do povo. Jesus vem dar um tom definitivo, mais pleno a essa fé provisória. Nem o povo de Deus é questão da raça, nem Deus mora em casas feitas por mão dos homens, nem o reino de Deus tem nada a ver com o Estado. Na segunda leitura, podemos encontrar o outro exemplo de eleição, é o da comunidade de Tessalónica. Conhecemos, irmãos amados de Deus, como fostes eleitos, diz-nos São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Eleitos para que, guiados pelo Espírito Santo, atuem na história, levando para a frente o projeto salvador de Deus. A partir deste 29º domingo do tempo comum e até o 33º, vamos ler alguns fragmentos desta carta de Paulo aos cristãos de Tessalónica. É o primeiro escrito do Novo Testamento, datado do ano 51. São Paulo dá graças a Deus a propósito destes cristãos. A sua ação de graça se dirige a Deus, em primeiro lugar, a propósito do passado. Os cristãos de Tessalónica acolheram a palavra. Depois dá graças ao constatar o dinamismo vivo dessa palavra que conduz os cristãos no meio da esperança até ao regresso de Cristo. E dá graças, enfim, pela eficácia da palavra, porque não foi vã entre eles. Aquele anúncio foi ali força, a ação do Espírito Santo de certeza absoluta. Como acolhemos a palavra? Como agradecemos a eficácia da palavra na nossa vida e aquilo que ela faz em nós? No Evangelho de Mateus, a cena, como as cenas dos últimos domingos que nós escutamos, situa-se nos últimos dias de Jesus em Jerusalém, no contexto de um confronto definitivo com todas as autoridades de Israel. Mestre, dizem os fariseus, sabemos que és sincero e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acessão de pessoas. Jesus não se deixa enganar e não entra no tema que lhe propõem, não faz doutrina sobre o tributo, mas que se limita a desmascarar os seus adversários. Dai a César o que é de César. É provavelmente uma evasiva. A pergunta a seguir seria esta: o que é de César? Jesus confunde dialeticamente os seus inimigos, atira-lhes à cara a sua hipocrisia e põe-se fora da discussão, que não interessa a Jesus, porque ele vai mais ao essencial. Ele está a oferecer-lhes a palavra. O centro desta mensagem será: dai a Deus o que é de Deus. E é precisamente isso que os seus interlocutores não querem reconhecer. A Jesus perguntam-lhe pelos direitos de César e Jesus responde reclamando os direitos de Deus, pelos quais ninguém perguntou. À pergunta dos fariseus, Jesus diz sim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? A efígie e a inscrição da moeda.
o externo, o secundário, o exterior. Porém, o fundo da pessoa é de Deus, porque o ser humano está criado à imagem de Deus. De Deus é o seu povo, a vida dos seus filhos e das suas filhas. De Deus é a fome dos que não têm pão, o sofrimento dos doentes, as lágrimas dos que sofrem injustiça, a vida dos perseguidos por confessar a Cristo, a dor dos explorados, a liberdade dos oprimidos, a consciência de cada pessoa. Porque tudo isto pertence à natureza do homem que foi criado à imagem de Deus. Ser de Deus obriga-nos a realizarmos-nos como pessoas responsáveis e solidárias. O homem pertence a Deus, foi redimido por Jesus e pertence ao reino de Deus. De Deus é o dom da vida, a alegria de viver, o gozo da fraternidade. De Deus é a pessoa, porque Deus é o único que dá liberdade. Os outros poderes escravizam. De Deus é a justiça, a misericórdia, o amor à pessoa, a aceitação do irmão. O importante é defender a pessoa, o homem, a mulher, frente a qualquer poder que queira ocupar o lugar de Deus. Deus é Senhor da história e dará cumprimento à nossa história, salvando-nos. Nós, cristãos, devemos viver e anunciar o Evangelho, dando o nosso contributo para tornar esta história mais fraterna, com uma fé ativa, com o esforço do nosso amor a todos, com o grito da nossa esperança e a alegria de saber que o Espírito do ressuscitado nos acompanha nesta missão. O que é que temos para dar ao Senhor? O que temos para dar aos irmãos?